Eu vejo no Ancap ele falar de vez em quando da presidência do El Salvador, as prisões do El Salvador. E eu tava no Facebook e um influencer famoso tava falando que as prisões do El Salvador deveriam vir aqui para o Brasil, né? E eu vou discutir sobre os carcereiros do El Salvador e a população brasileira, as pessoas que cometem delitos, crimes e às vezes não é criminosa, né? E para isso eu vou levantar algumas informações baseadas no padrão comportamental das pessoas, baseadas na história das pessoas, para tentar criar uma identidade sobre os criminosos de El Salvador, os criminosos aqui do Brasil, né? Eu vou usar toda a informação que eu tenho aqui de todas as pessoas desse país aqui, do país. Vocês sabem que eu sou um banco de dados, né? Tem uma mania de gravar tudo, né? Então vamos lá, vamos começar aqui. Os criminosos do El Salvador a gente aqui conhece nos jogos de videogame, na televisão, nas reportagens. A gente conhece conversando como fala, pessoas do Brasil que viajam a América toda, as pessoas da América, pessoas da Bolívia, do Uruguai, pessoas do México, pessoas do próprio El Salvador. Já tive a oportunidade de conversar com algumas pessoas. A coisa que eu mais gosto de fazer na minha vida é escutar as pessoas, né? Agora que eu estou um pouquinho mais velho, eu não escuto tanto, né? Mas uma coisa que eu gosto muito de fazer é escutar as pessoas. E o que acontece? A vida aqui nas Américas aqui é uma vida extremamente sofrida, uma vida extremamente pobre. Às vezes não, o pai não tem estrutura, ele não tem condição de cuidar da casa, a mãe não tem estrutura, o pai geralmente é uma pessoa que é tomado por vontade, é tomado por uma obsessão, é tomado por um desejo, e não tem a própria estrutura familiar educacional, não tem estrutura do seu pai, não tem estrutura da sociedade, não tem estrutura do Estado, a pessoa está totalmente sozinha. A pessoa conhece má influências, a pessoa não põe na cabeça que ela precisa trabalhar, construir, merecer, saber que qualquer coisa que não venha da parte dela é errado, né? E essa pessoa, como fala, com esse contexto e com o contexto social, né, ela vê que a única saída é entrar por se entorpecer, né, porque não tem nada que fazer além de se entorpecer. A maioria dos criminosos são iguais, os russos estão sempre entorpecidos na batalha. São indivíduos extremamente agressivos, indivíduos extremamente territorialistas. Se eles não entrarem numa gangue, eles não têm proteção, eles precisam fazer a tatuagem da gangue, eles precisam como fala, fazer rituais da gangue, eles precisam impor respeito na sociedade. Então é uma coisa bem escrutinada, uma coisa bem visível no El Salvador. Indivíduos de uma gangue que muitas vezes o cara lá não matou ninguém, o cara não, às vezes até não roubou, mas a pessoa ela trabalha com tráfico ou com chantagem e com ameaça, né? E essa pessoa ela tem um respeito do grupo dela e dos cidadãos, ela está iniciando e ela tem toda uma distorção social de que a violência, né, é a única saída, né? A pessoa ela se comporta como se fosse um animal social extremamente agressivo e perigoso, né? E essas pessoas não têm estrutura nenhuma de vida, né? A estrutura que elas escolhem é uma estrutura totalmente distorcida e elas, como fala, são uma ameaça para si, uma ameaça para a sociedade, porque essas pessoas elas são extremamente agressivas porque elas querem simplesmente ter o que beber, ter relação sexual, né? Beber, ter relação sexual,
ter aceitação e se encher de um monte de coisas mundanas e erradas para conseguir existir, né? Então esse indivíduo ele está totalmente destruído e existe uma identidade, existe uma marca, existe uma coisa que é impossível de evitar, né? Então o que acontece? A maioria dos indivíduos que foram presos lá tem um histórico extremamente errado e tem uma postura extremamente errada, né? Fazendo com que seja fácil identificar, ser preso, porém essa pessoa ela pegou prisão, né? Não sei como que é a prisão, quantos anos eles vão ficar presos, se eles vão ficar presos pelo resto da vida na prisão, né? Mas é uma questão de, como fala, da incapacidade do Estado, né? Mas o Estado ele não é capaz de nada, de trazer estrutura para os jovens, tanto dentro de casa, tanto uma estrutura socioeconômica para os pais cuidarem da criança, poderem passear na cidade, poderem ensinar as coisas, ensinar os valores do trabalho, ensinar de que todo trabalho é digno e existem trabalhos que são extremamente sofridos e esses são os que merecem mais respeito, né? Até mais respeito do que até um médico, que é um trabalho vital para salvar vidas, né? Então, essas pessoas, como eu posso dizer para vocês, elas estão totalmente deterioradas, o Estado não tem condição de dar estrutura familiar, estrutura financeira, estrutura social, estrutura esportiva para os indivíduos da sociedade, não tem condição de dar, como fala, estrutura educacional, não tem condição de dar emprego e essas pessoas se tornam um crime extremamente violento igual o Rio de Janeiro, né? E aí agora com a política do El Salvador, o que eu acredito que aconteceu é o seguinte: não existe mais ameaça, não existe mais tatuagem de gangue e não existe mais, como fala, agressividade e armamento pesado, mas os crimes, né, continuam e talvez eles possam se reorganizar, se reestruturar para fazer um crime igual aqui de São Paulo. Aqui o crime aqui em São Paulo é todo mafioso, né? Mas mesmo assim existe indivíduos fortemente amados aqui, não tem muita diferença do Rio, mas existe a estrutura dos pobres criminosos que são crime violento, existe uma outra estrutura que é de máfia, crime organizado, e ainda existem outras estruturas que a gente às vezes nem conhece ou prefere até não falar, né? E geralmente quando existe esse tipo de estrutura fica extremamente difícil, tanto que no El Salvador agora quem talvez possa tomar conta do crime organizado pode ser a polícia, pode ser o exército, não as instituições, mas indivíduos dentro da polícia, indivíduos dentro do exército, indivíduos dentro da política, empresas, trabalhadores, né? Porque onde existe muito lucro, sempre existe alguém que vai se corromper pelo lucro para ter uma vida ótima, né? Então a solução do El Salvador é uma solução imediática, né? Que para agressores deve ter pessoas idiotas que estão presas lá, pessoas totalmente ignorantes. Possa haver casos de pessoas inocentes presas, sim, né? A gente não sabe qual que é a proporção, né? Porém, o estilo do crime do El Salvador ele precisou se adaptar porque ele foi totalmente destruído pelo presidente do El Salvador, que é colocado como o salvador daquele país, mas as atitudes que ele tomou não são atitudes coerentes, discernimentes e pouco importando com a sociedade, com os indivíduos da sociedade. É simplesmente uma solução forte, midiática, que transformou a criminologia não na verdadeira via da sociedade. É um basta que ele deu aos criminosos, né? Eu já falei aqui sobre isso daqui do El Salvador. Aqui no Brasil, né, eu disse que existem várias camadas de crime aqui. E se fosse colocado a implementação da política do El Salvador,
Existe o indivíduo que é usuário de droga, o indivíduo que faz aviãozinho para droga aqui, existe como fala, indivíduos que assaltam o celular das pessoas, existem indivíduos que, como fala, cometem crime de médio porte. Existe o crime de violência aqui, violência contra homem, que é um dos maiores crimes que tem aqui no nosso país aqui, violência contra a mulher. E esses crimes são indivíduos que também são pessoas problemáticas, são pessoas que são tomadas pela revolta por não ter o que querem, descontam sua raiva em cidadãos, às vezes conhecidos, muitos desconhecidos, descontam essa raiva nos familiares. E esses indivíduos são portadores de algum tipo de desordem mental, uso de bebida alcoólica, uso de entorpecente, uso de... como fala? Uso de entorpecente. E são indivíduos que não são a maioria da sociedade, porque se a maioria da sociedade que tem problemas estruturais, problemas emocionais, problemas de psicose, como fala, revolta com a sua vida, mais da metade da população estaria atuando no crime aqui nesse país, e essa não é a verdade, né? Mas existe um número alto de indivíduos, né, que se encaixam em certos fatores, né? Às vezes problemas emocionais, mentais, problemas de psicose, problemas comportamentais, pessoas que têm muita raiva, pessoas que usam entorpecente, pessoas que têm tatuagem, pessoas que moram em periferia e tal. E essa pessoa que tem um ou vários problemas ao mesmo tempo é um indivíduo potencialmente criminoso, né? Porém, se for utilizado esse requisito desse indivíduo para a polícia prender as pessoas, metade da sociedade brasileira vai para a cadeia, né? E metade da sociedade brasileira não comete crimes de trabalho, né? E tem todos esses problemas como os criminosos. Lá no El Salvador, eu não sei dizer para você qual que é a proporção de pessoas inocentes presas, mas aqui haveria uma proporção gigantesca de pessoas presas, talvez 90% se fosse colocado a lei do El Salvador. Lá aqui no Brasil, acho que 90% da população seria 90% dos presos seriam pessoas inocentes, talvez por ser extremamente agressivo, por causa de todos esses problemas. Ameaças acontecem o tempo inteiro, e ou outra pessoa, né? O que mais? Né? Até mesmo meu chefe lá no meu serviço ameacei esses dias que eu ia pegar ele e ia bater nele, né? Até eu poderia ser preso, né, se a lei do El Salvador fosse aplicada à risca aqui no Brasil, porque a grande maioria da população brasileira é totalmente marginalizada, mas a maioria da população brasileira que é marginalizada fica correndo maratona catando lixo da gente, trabalha com serviço, como fala, serviço pesado de obra, trabalha fazendo entrega de moto como eu, trabalha na chapa, fazendo comida, fazendo bebida, fazendo peça, fazendo material de construção. A boa parte dos trabalhadores aqui do Brasil são marginalizados, porém tem serviços extremamente humilhantes, mas são serviços dignos, que o seu dinheiro é honesto, é o dinheiro para comprar comida e pagar as contas. E algumas pessoas que estão tão mal financeiramente, ganhando R$2.000 num serviço de limpeza, eu vou dar até um exemplo, utiliza a droga porque não consegue completar a sua alimentação. Tanto que quando eu perdi lá o emprego lá meu, eu comecei a tomar refrigerante para suprir a perca calórica que eu tenho. Eu tenho uma perca calórica gigantesca e eu estava tomando um refrigerante por dia para não ficar um refrigerante extremamente doce e barato, para não continuar emagrecendo. Vocês viram que como eu emagreci, como eu fiquei. Olha a minha doença, olha como que eu tomava. E eu tô sem malhar, eu tô 2 semanas sem malhar, porque eu fiquei muito doente, olha como que eu emagreci. Então as pessoas às vezes usam até droga para, como fala,
para suprir a necessidade de comer, né? Ou suprir a necessidade do prazer, porque a pessoa não sente mais prazer na vida. Então, o que acontece? A população pobre está numa situação desesperadora nesse país, né? Porém, são pessoas dignas e honradas que se encaixam. Tem tatuagens de crime, tem tatuagem de cadeia, porque alguns pegaram cadeia ou copiaram tatuagem de cadeia. Alguns têm, como falam, um desequilíbrio intelectual, um desequilíbrio social na sua vida, e não tem um comportamento de compreender e respeitar as pessoas. Uma boa parte tem problemas estruturais sociais gigantescos, tem problemas de comportamento, tem traumas extremamente profundos que fazem a pessoa ser extremamente ruim e agressiva. Tem indivíduos que têm psicose, tem indivíduos que utilizam álcool para conseguir trabalhar e aguentar o sofrimento da carga horária, porque tem serviço. Todo mundo que é ser humano vê o lixeiro catando lixo, eles ficam correndo sem parar, é uma maratona, né? O que mais? Eu estou dando um exemplo que eu vejo constante. E não existe só esse tipo de serviço extremamente arriscado e perigoso. Existe indivíduos que trabalham 16 horas por dia, existem as pessoas que trabalham na rua que o Estado diz que eles são ladrões, mas eles estão simplesmente tentando vender alguma coisa para levar comida para casa. São pessoas extremamente dignas e honradas. Existem os motoboys também, que igual eu, trabalham 16, 18 horas por dia. E precisam cuidar da sua saúde mental. Existem indivíduos com psicose, existem indivíduos que sofreram abuso da mãe ou do pai ou da mãe, ou dos tios ou do irmão. Existem indivíduos que sofreram abuso na escola, existem indivíduos que sofrem abuso pela aparência, por onde mora, pela raça, pela etnia, pelo local que vem, né? E todas essas pessoas são pobres, né? Elas, eu acho que 50% da população brasileira se encaixaria no perfil do El Salvador, ou mais. Mas esses 50% que eu estou falando aqui são pessoas extremamente humildes. E talvez 0,5% da população pobre brasileira seja criminoso de fato, né? E tem os ricos que são criminosos também, né? E esses nunca são pegos porque são criminosos de colarinho branco. E lotaria as prisões aqui do Brasil, a gente teria talvez uma classe de 10 milhões de pessoas, e talvez desses 10 milhões presos, 99% desses novos presos, né? A gente teria 12 milhões de presos aqui no Brasil, 99 seriam pessoas inocentes, pessoas com diversos problemas, pessoas que estão abandonadas na sociedade, que às vezes roubam comida, ou que são pessoas desequilibradas que roubam celular de senhores de idade. Meu pai mesmo teve 3 celulares que eu comprei para ele que foi roubado. Eu comprei 3 celulares na loja para o meu pai, né? Já tentaram roubar esse meu celular aqui uma vez no Centro Velho, celular novo, e o celular velho eu precisei pedir 2 vezes para o bonito. O celular velho, olha, eu ganhei da minha madrasta esse celular para trabalhar, só tem esse celular, o cara mandou embora, né? E eu sou grandão e sou negro. E a outra vez eu falei assim, eu tenho uma mãe doente aqui, e se você me roubar, eu não sei como que eu vou cuidar da minha mãe doente. E o bandido falou, pode ir embora, vai embora e vai trabalhar, né? E para você ver, a pessoa ela vai te roubar porque ela não te reconhece. Foi em um lugar que eles não me reconheceram, né? Que é num bairro aqui atrás aqui. E como fala, e eles me mandaram embora. Então o que acontece é extremamente complicado. E se for colocar a população, se for colocar os bandidos aqui no Brasil na cadeia, boa parte da população brasileira vai ser presa inocentemente. E aqui existe um índice altíssimo de pessoas inocentes que são presas, né? Tanto que, pelo fato da minha cor, eu morro de medo. Eu só saio, mas isso meus pais sempre me ensinaram, só sai de casa para trabalhar, não fica em bar, não conversa com as pessoas. E isso, aquilo, você está num grande centro.
Você pode ser a qualquer momento confundido, tanto que eu tenho mania de tipo me vestir sempre muito mal, né, para não chamar atenção nem de bandido, de polícia. Eu uso bigode porque ninguém usa bigode, né? Bigode é uma coisa extremamente antiquada, né? Eu sempre estou tão diferente que a pessoa vai olhar para mim assim e não vai achar que é bandido. Porém, na área branca mesmo, toda hora eu sou confundido com bandido, com ladrão, com marginal. Mas aí que vem a questão. Mas agora eu tô doente, eu perdi, foi quase 20 e poucos quilos, 30 quilos. Como que vai ter um bandido de 140 quilos, né, de massa muscular? Então não tem como, né? Mas as pessoas são muito preconceituosas aqui nesse país aqui. E se a lei do El Salvador fosse aplicada aqui no Brasil, talvez eu até seria preso, né? Simplesmente porque eu estou trabalhando na rua, né? Ontem eu estava no caminho do serviço lá, parece que um cara invadiu uma casa de um casal de senhor e tinha um monte de polícia na rua. Eu falei assim, mano, só falta os policiais achar que tô, porque toda hora eu tô passando aqui indo pro serviço. Então, o que acontece? É inviável a política do El Salvador aqui no Brasil. Lá no El Salvador, eu acredito que existe uma grande quantidade de pessoas que são extremamente violentas que foram presas e que houve uma quantidade de pessoas realmente que são ladrões e outras pessoas... não, me desculpem. Uma parte são pessoas violentas, uma parte é criminosos recorrentes e boa parte são indivíduos marginalizados, totalmente destruídos, que o governo quis botar medo na população, e existe uma grande estrutura criminosa agora oculta no El Salvador, né? Que se você for pego, você vai ser preso, né? Como fala? O novo tipo de política de direita baseada no inverso do comunismo. O comunismo, qualquer indivíduo que fosse contra o Estado seria preso. E no capitalismo extremo, qualquer indivíduo que for contra o capital seria preso. O comunismo, são ditadores capitalistas modernos, né? Ou seja, existiam ditadores comunistas e socialistas assassinos, e hoje existem capitalistas que tiram liberdade de indivíduos doentes, indivíduos problemáticos, indivíduos com problemas estruturais, sociais que o governo não consegue resolver, que as famílias não conseguem resolver por trabalhar como trabalho escravo, não ter o que comer, pessoas não têm instrução nenhuma e ficarem utilizando vários tipos de entorpecentes para conseguir sentir prazer na vida, de indivíduos que, de indivíduos com portadores de doença mental, né, que têm atitudes totalmente desequilibradas. Então a nova tendência a gente, não no Brasil, que o Brasil é um comunismo, mas dos países capitalistas, e os Estados Unidos é assim também, de ditaduras capitalistas de extrema direita que proíbem qualquer indivíduo que não trabalhe e que não consuma. Indivíduos que não trabalhem, que não consumam e fizerem qualquer coisa, tipo apontar uma cebola para um policial, o policial vai ter o direito de acabar com a vida desse indivíduo, né? Então, isso daqui é uma crítica baseada em observação, análises. Eu tenho uma grande capacidade de observação, baseada em... Porque a realidade não é o criminoso, o bandido. A realidade é uma coisa extremamente infinita, né? Às vezes a pessoa perdeu um parente, ou às vezes a pessoa perdeu um dinheiro e a pessoa vai lá, grita, dá um tapa em alguém lá no El Salvador, e o cara tem uma tatuagem, automaticamente é um criminoso violento. Esse vídeo aqui é um vídeo que deveria ser, como fala, estudado a sua crítica, para ver o que realmente o capitalista de direita moderno hoje pensa, e o que ele vai fazer com a sociedade, e dizer que as pessoas, boa parte da população vai ser culpada, né? Porque ela tem algum problema, e essa não é a solução real, né? E essas ideias que eu disse aqui deveriam ser discutidas durante muitos anos. Então, falo aí para vocês, pessoal.